Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã de Vento, como nós já havíamos anunciado, né? Estamos recebendo aqui em nossos estúdios nossos ilustres convidados. A professora Paola Goner. É isso mesmo, Paola? Bom dia. É isso, bom dia. Bom dia, Paola, também. Bom dia também a nossa querida Lu, que está conosco aqui. Bom dia, Lu. Olá, bom dia, bom dia. E também o Alex, né? Bom dia, Alex. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos da Advento aqui. Hoje nós vamos falar sobre o tema educação com a professora Paola. Exato, é. E também a Isabelle, né? A Isabelle Mariano está conosco também aqui. Seja muito bem-vindo a todos aqui, nos nossos estúdios. A dona Helena também que está aqui do nosso lado, que é a nossa redatora-chefe. Sejam bem-vindos a todos. Você, caro ouvinte, se tiver alguma pergunta, é só ligar 999784014 e nós vamos trazer aqui um tema polêmico e, ao mesmo tempo, que vem de encontro à nossa comunidade, né? Pois não, Alex? Vamos esclarecer aqui hoje com a Paola Goner sobre a terceirização da administração das escolas aqui no estado do Paraná, um tema que está dando muito o que falar, né? Então nós vamos falar hoje aqui. Então a Paola Goner, ela é também pré-candidata a vereadora, né, esse ano de 2024 aqui por Londrina, é coordenadora do deputado federal Zeca Dirceu, é professora, funcionária pública e estudante de direito, está se formando aí também na área do direito, né? Bom dia, Paola, seja muito bem-vinda, é uma satisfação recebê-la aqui. Bom dia, Alex. Tudo bem. Olha só, vamos iniciar aqui falando sobre essa questão polêmica, né, que é a terceirização das escolas, né? Como que os professores avaliam o impacto da terceirização das escolas públicas proposta pelo governador Ratinho na qualidade da educação? Qual que é o impacto que vocês veem com relação a isso? Bom dia a todos e todas que estão acompanhando a rádio. Primeiramente, queria agradecer o Cláudio, o Alex, que está conduzindo aqui a entrevista. E a Lu. E a Lu também. Bom, a avaliação não é boa, né? E antes de começar a fazer essa avaliação, eu queria deixar claro para a sociedade que quem será maior prejudicado vai ser os alunos, vai ser a comunidade escolar. Porque assim, o professor, ele vai continuar dentro da escola. Né? A comunidade, ela se altera o tempo todo. Os professores não. Então assim, nós teremos prejuízo na carreira? Teremos. Mas o prejuízo maior vai ser para aqueles alunos que estarão lá. Porque nos preocupa muito a forma que foi feito o projeto. Tanto que vários deputados questionaram isso. Não foi só os deputados da base de oposição, mas nós tivemos até, a gente analisa que foi positivo nossa movimentação, porque tivemos outros deputados que fazem parte da base do governo que votaram contra também esse projeto. Então, o projeto está muito aberto. É como se você assinasse um cheque em branco ou uma folha em branco. Não tem detalhes de como vai funcionar, qual vai ser o impacto financeiro e qual vai ser o encaminhamento se, por exemplo, essa empresa falir. E a gente tem que considerar isso. Porque conforme os dados do IBGE, por exemplo, dentro do Brasil, IBGE de 2023, 1/4 das empresas privadas pedem falência. E o Estado não tem essa prerrogativa. Então, se essa empresa faz uma má administração, o que vai acontecer? Que aí vai ser exatamente. A gente vai caminhar. Muito bem. Bom, o governador Ratinho, eu vi que ele falou também sobre esse tema, né? Que ele viu esse modelo funcionando no país europeu. Né? Em alguns países europeus já tem isso aqui. Né? Que a ideia dele, na verdade, é ganhar agilidade. Né? Lembrando que tem aqui, a gente fez uma pesquisa, que o Paraná estaria no segundo melhor índice da educação no país. Né? É uma pesquisa de 28/5, né? Então é recente. E ele quer, nessa continuidade de fazer essa educação melhor, trazer coisas novas. Dentro desse projeto, como você falou que é muito aberto, você acha que esse projeto poderia seguir, mas numa dinâmica mais, vamos dizer assim, mais para o Estado ter o controle? Ou você não colocaria esse projeto em pauta? Eu não colocaria esse projeto em pauta, por várias questões. Mesmo que ele fosse mais fechado, como você falou, que ele está muito aberto. Mesmo se ele fosse fechado. Tá. E você não acha que a iniciativa privada, ela
trata melhor na maneira de conduzir a administração ali das escolas? Você não acha que isso vai ganhar agilidade? Porque hoje a gente vê, né, às vezes os próprios professores às vezes acabam reclamando que demora demais, o recurso, tudo é licitação, tudo é... Hoje a gente sabe que tem as APMs, né, nas escolas, que também é uma situação que também traz agilidade para administrar uma escola, né? Nós temos ali a Associação de Pais, que também traz agilidade. O que você acha dessa ideia? Bom, em relação à agilidade, na questão de recursos, de como que vai funcionar, tudo poderia ser rápido. E poderia ser valorizado, investido em muitas coisas dentro da escola. Só que não é interesse do governo. Então, o que ele faz? Ele tira o máximo que ele consegue de recursos para não repassar para as escolas públicas, para sucatear a escola pública. Uma falta de investimento, então. É falta de interesse, na verdade, para sucatear e falar que o ensino público não funciona e aí a gente vai terceirizar. A gente entra em outras questões. Você falou a PMF. A PMF é da comunidade escolar. Então, ela não é terceirizada. Tudo é discutido. O mandato, por exemplo, do deputado Zé Critseu entregou 50 mil para a escola Albino Feijó, de emenda. Como que esses 50 mil foi discutido com a comunidade escolar? Quem sabe o que precisa e o que não precisa é a comunidade escolar. Não é quem está de fora. E uma empresa privada não conhece a realidade dos alunos, da comunidade, do que realmente precisa. Então, ela vai colocar, eu vou investir nisso, vou investir naquilo, sem discutir com a comunidade. E isso é um risco muito grande. Essa questão da privatização, da terceirização, a gente pode fazer um comparativo com relação ao SUS. Né? Antes da pandemia se falava, muitos colocavam a necessidade de terceirizar o SUS. E se o SUS tivesse terceirizado, o que seria de nós no período da pandemia? Que no mundo inteiro não existe o sistema como o SUS. E nós temos um sistema que é reconhecido internacionalmente como o melhor, e é público. Aí vem a questão da fala do governador em relação a países de primeiro mundo. Primeiro, que a gente tem que considerar a nossa realidade. Nossa realidade. Quantas pessoas, né, recebem, quantas pessoas têm oportunidade de estudar, sem contar que nesses países não existem instituições públicas. Então, lá não é uma inovação, lá só existe particular. Como o sistema de saúde lá também é só particular. E aí ele traz para cá sem considerar a nossa realidade. Como ele fez com a tecnologia. Todas as plataformas que ele colocou, que o antigo secretário, Federer, falou assim, vai ser igual da Finlândia. Vamos lá, consulta. Recentemente, na última entrevista que eu passei aqui, né, Cláudio, eu coloquei isso. Todos esses países que começaram a investir em plataformas, em usos digitais dentro da sala de aula, estão extinguindo isso, porque viu que não funciona, que os alunos não estão desenvolvendo habilidades até físicas, questões espaciais. Então, eles já estão mais avançados. Eles já identificaram que isso não funciona. E nós estamos regredindo. Eu digo, Paola, o governador não sentou com os professores, com quem de direito, para analisar, para colocar em pauta isso aí, e vocês, em comum acordo, resolvessem da melhor forma possível, ele está fazendo aleatoriamente isso aí? Ele está ouvindo a comunidade escolar. Tem isso aí. Né, que isso é acho que é uma prerrogativa, inclusive, das votações lá, tem que ouvir, né? Porque eu não posso chegar lá e tomar uma atitude. Ele não ouviu isso daí, ele sabe o que ele está fazendo, ele... Não, saber o que ele está fazendo, ele sabe. Que a intenção dele é justamente privatizar tudo. Não foi ouvido a comunidade escolar, ele alega que isso vai ser no segundo momento, que vai ser num período de consulta pública, que vai ocorrer entre outubro e novembro. E aí ele alega que é isso que vai ser nesse momento que a comunidade, depois que já foi aprovado, a lei, que vai ser escutado. Bom, ele elaborou todo esse projeto, também não posso falar nem todo esse projeto, porque o projeto quase não fala nada. E chamou todos os deputados, informando que ia mandar a mensagem com essa proposta,
e pedindo apoio para eles. No dia seguinte, isso foi numa sexta-feira, na segunda-feira ele já mandou a mensagem, já virou projeto de lei, e aí começou toda a discussão. Porém, não passou na comissão de finanças, ele fala que não vai ter impacto. Bom, eu queria entender qual empresa privada assume qualquer outra empresa sem o interesse de lucro. Então, se ela vai ter lucro, tem impacto para o Estado financeiro, que é um dos questionamentos que a oposição, né, os deputados de oposição, estão colocando. Hoje, no projeto, fala que vai ser repassado R$ 800 por aluno para essa escola. Nem um dozeavos desse valor é passado hoje por aluno nas escolas públicas. Então, se ele tem como passar R$ 800 para o aluno, para uma escola privada, se ele fizesse isso com a administração pública, o ensino estaria outro. Mas a intenção dele é só sucatear, para falar que é para a sociedade que não está funcionando, para poder jogar essa terceirização. E com isso, quem vai pagar a conta? Vai ser a sociedade. Né? Então, é preocupante essa questão do dinheiro público que não passou pela Comissão de Justiça. Existem várias irregularidades constitucionais e isso está sendo levado para o STF. E a gente tem que lembrar o seguinte, governador é para governar o Estado, mas ele não vai governar empresas privadas, porque a empresa privada tem sua autonomia. Então, qual é a função dele? Administrar e governar instituições públicas. E aí, ele está demonstrando que ele é incompetente para fazer essa administração, aí ele vai terceirizar. Ele vai contratar uma outra empresa para fazer a função que ele deveria fazer e recebe por isso. Muito bem. Essa parte aqui do estado do Paraná ser o segundo em melhor educação do país, isso é relatado pelo MEC, isso reflete a prática do que nós estamos vivendo? Isso fake. Uma coisa que não... Então, com base em que foi instituído que é o melhor ensino? Na verdade, isso aqui aponta o MEC, né? Paraná tem o segundo melhor índice de alfabetização de crianças do Brasil, aponta o MEC. Ah, tá. Né? Então, assim, isso é fato, isso a gente vivencia no dia a dia, os pais chegam na escola, a escola está realmente inteiramente, a parte do salário do professor, eu acho que tudo isso é uma coisa que também a gente tem que discutir, né? Porque a educação também passa por isso, né? Eu vou inverter a tua pergunta. Uhum. Bom, esses dados são feitos a partir das avaliações, aquelas avaliações externas, né? Que são... Prova Paraná? Não, Prova Paraná não, o Enem, né? Uhum. Tá. É pelo Enem e também tem as provas... agora eu esqueci o nome da prova, mas que Sim. o Estado não, né? O governo federal faz a análise. No MEC fala que é o segundo, o governador fala que é o primeiro. Mas independente disso, vamos colocar o segundo aí que ainda já é um índice bom, né? Exatamente. Então, vamos colocar assim. Quem gosta de futebol aí, eu não entendo muito, mas o básico assim eu consigo entender. Você tem um time e ele está em segundo lugar. Então, ele está no segundo lugar porque existe um técnico e existe toda uma equipe, né, que são os jogadores. E ele está indo bem, ele está lá em segundo lugar, quase em primeiro e tal. Aí, do nada, você acha que não está funcionando, você muda o técnico, aí você começa a mudar os jogadores. O que vai acontecer? Vocês que entendem de futebol, porque eu não entendo, eu só consigo fazer essa análise superficial. Mas o que acontece? Nenhum louco, né? Pelo menos até hoje, eu nunca vi um time fazer isso. Então, vou utilizar o discurso do governador. Nós somos o primeiro como referência no Brasil. Se somos o primeiro, é porque temos a melhor equipe. Por que quer mudar, então? Por que quer mudar, então? É a minha pergunta, né? E mesmo com todas as dificuldades, mesmo o governo tentando boicotar de todas as formas possíveis e imaginárias os recursos que podem ir valorizar a educação, os educadores,
os professores, os alunos, a gente continua em primeiro ou em segundo, conforme o MEC. Bom, ele fala também, né, nas entrevistas dele, e isso a gente tem também percebido, né, sobre as escolas em tempo integral, né, que o Paraná tem um número significativo de escolas, né. E o cívico militar o cívico também. militar né? também ele fala bastante, né. E ele também fala da política salarial dos professores, ele fala de tudo isso que, na verdade, eu acho que tudo isso, nessa pesquisa que foi feita, ele também, tudo isso foi avaliado, né? E também ele fala de quantidade de professores, de pessoas contratadas para a educação, o custo disso tudo. Ele deixa isso bem claro no que ele fala. Isso condiz com a realidade. Ele fala, por exemplo, dos PSS, né, que são contratados, temporários, professores, para poder atender a demanda, né? E ele diz que tudo isso tem sido feito com bastante frequência e com bastante investimento, né, nesse setor. E que as escolas elas têm atendido bem a parte da educação assim, tanto é que chegou nesse nível. Isso realmente faz sentido, governador? Não faz sentido nenhum, porque em relação a nossa database, por exemplo, né, até hoje era para ter sido já implantado em maio, que a database é um direito de todo trabalhador, está na Constituição, até hoje, né, não foi implantado e nem foi discutido qual vai ser a porcentagem. E ele tem, na verdade, existe uma dívida lá desde a época do Beto Richa, né, então, e também no governo do Ratinho, que não foi pago nem uma parte da database que deveria ter sido pago, que é o índice da inflação, fora a questão do piso nacional da educação. Em relação aos PSS, primeiro, não deveria ter nem PSS, ou o mínimo, e a lei ela fala também, né, a quantidade de terceirização em relação à contratação de professores. Por quê? Porque precisa de concurso público, você precisa de efetivo. Então, assim, teve o concurso no último concurso que eu quero lembrar, estou tentando resgatar a data, né, que ele aplicou, fez, mas não supria a demanda, porque muitas pessoas se aposentam, né, falece, ou pede exoneração, etc., e aí precisava ter mais concurso público. E o professor contratado, ele deveria ser só para cobrir aquele professor que está de licença médica em alguns momentos, mas não como aulas definitivas. Para isso, a gente precisava ter professores concursados, só que ele não tem interesse de fazer isso, de ampliar e colocar professores concursados. Essa terceirização do Estado, ainda, mesmo que seja um contrato precário também, ele é mais seguro do que essa proposta da terceirização. Porque esses profissionais que vão atuar na terceirizada, e aí nós temos a experiência do projeto piloto, em 2 escolas na região de Curitiba, a maioria que são contratados por essa empresa, são estagiários, na verdade. São pessoas que estão estudando para a licenciatura e que vão ser contratadas. Por quê? Porque se ele é estudante, ele não precisa receber um salário como uma pessoa formada. Então, fica praticamente como uma bolsa, né? Para quem está estudando, lógico, qualquer valor, né, como estudante faz a diferença. Agora, e a qualidade? Essa pessoa não terminou os estudos. Ela não tem todo o conhecimento necessário para ter uma qualidade de ensino. E aí, no período que tem de férias e tudo, vai ser cancelado esse contrato. E se você não tem, pelo INSS, se você não tem 1 ano de contrato, você não tem direito ao seguro-desemprego. Então, eles vão continuar sendo assim, sem direito nenhum. Muito bem. Olha só, com relação, nós vamos falar aqui sobre os defensores, também vamos falar sobre os críticos. Então, assim, os defensores da terceirização argumentam sobre a redução de custos e a possibilidade de contratar empresas especializadas em áreas como transporte escolar, alimentação
e serviço de apoio. Então, ele deve avançar mais ainda, não só na administração, mas ele deve avançar em outras áreas também, Nessa administração para reduzir também. os custos. Segundo ele, que os defensores, né, desse projeto argumentam sobre isso, né? Lembrando que recentemente a educação realmente ela é onerosa. Nós tivemos um problema aqui em Londrina com relação à merenda, né? Não sei se isso também foi bastante amplo, não faz parte aqui do... Mas faltou merenda escolar aqui no município, entendeu? Faltou, a qualidade estava muito ruim, né? Então, assim, a gente sabe que isso tem um custo alto, né? Então, os defensores, eles defendem essa terceirização dizendo que o custo seria reduzido, né? Colocando o projeto em prática, né? E os críticos da terceirização questionam a qualidade do serviço prestado, né? A precarização do trabalho. Atual, né? Isso. E a perda do controle do Estado sobre a educação. Né? Isso é o que as duas vertentes podem acontecer. Eu tenho uma questão aqui, uma dúvida. O que afeta diretamente aos professores e a parte administrativa, essa parte de merenda, a parte administrativa mesmo da escola? Eu queria começar pelo exemplo que você colocou em relação ao que ocorreu na merenda escolar no município de Londrina. Então, vamos esclarecer o fato que já há algum tempo, desde o mandato do QRF, que a merenda é terceirizada em Londrina. Então, ela não é controlada pela administração pública. Então, se teve falta de qualidade, falta de atendimento, foi por essa empresa terceirizada. Já é um reflexo do que vai ter enfrentar pela frente. Exatamente. Aí foi quando foi implantado, foi falado, não, porque vai ter nutricionista, porque vai ter um cardápio maravilhoso, vamos garantir a melhor alimentação. Bom, se existe esse cardápio, e eu falo isso porque eu tenho filho na escola municipal, eu nunca tive acesso. Porque deveria estar lá na porta da escola, quando você deixa, o cardápio da semana, para você saber o que teu filho está se alimentando. Acesso aos pais, exatamente. Exatamente. E não tem. Não tem por quê? Porque se tiver ali, você vai perguntar pro teu filho, o que você comeu hoje? Se ele falar diferente, você vai lá brigar. E o que acontece com a terceirização? Quando alguma coisa não funciona, ninguém é o pai da criança. Ninguém se responsabiliza. Temos outro exemplo, na cidade vizinha, em Cambé, um médico, né, da UBS, que foi até demitido, porque a mãe precisava acompanhar o filho, precisava de um atestado médico, ele se recusou. O que o prefeito lá falou? Que não era responsabilidade dele, porque é uma empresa terceirizada que contrata esse médico. E aí? Para quem que a sociedade vai questionar? Quem que você vai atuar até juridicamente? Você vai acionar quem? Porque o prefeito não tem responsabilidade, o governador não tem responsabilidade, é a empresa terceirizada, ninguém responde, e fica por isso mesmo. O que aconteceu com esse profissional? Ele foi mandado embora. Mas, e o que essa pessoa, todo transtorno que ela passou, todo problema que ela passou, quem que vai pagar isso? Ninguém. Ninguém vai responder. Isso também foi um fato polêmico, viu, Cláudia? Paola, o debate que está muito bom, nós vamos caminhar para o nosso intervalo e a gente retorna logo em seguida, falando um pouco mais sobre a terceirização da administração escolar do Paraná. Falar também sobre a greve, né, que iria acontecer, não sei se aconteceu, mas eu queria que você informasse logo após o outro bloco, né? Sim. Em relação a isso aí também, como que está esse entreveiro aí, né? Isso, só para o público ficar ligadinho ali, nós vamos falar sobre a greve, né? Nós vamos falar também sobre a popularidade do governador e nós vamos falar também um pouco sobre continuar, né? Sim. Falando sobre essas demandas. Mas está indo muito bem, eu acho que a gente... Estamos esclarecendo, vários e pontos enriquecer aí o debate. Isso é muito bom, viu? A professora Paola está aqui conosco, né? Muito obrigado, então, mais uma vez aqui pela sua participação e também pela sua presença. Agradecendo também a Isabela Mariana, a Lu, que está conosco também. A Lu Palomares e o Alex, né? E fique aí ligadinho, caro ouvinte. Já já nós estaremos de volta com mais detalhes sobre Não Venda a Minha Escola. Bem, amigos, estamos de volta então com o seu programa Manhã de Vento e hoje nós estamos aqui com a professora Paola, também a Isabelle Mariana, bonito nome, Isabelle, e a Luciana
Palomares e o Alex Gonçalves. Bom, vamos dar continuidade então. A Lu que vai agora fazer uma Vamos pergunta. dar continuidade. A Lu tinha feito uma pergunta aí no bloco passado e agora nós vamos continuar com ela aqui. Isso aí, Paola, como que você vê, como que está acontecendo, como que vai acontecer essa privatização em relação à parte administrativa das escolas e os professores? Então, em relação aos professores, o que nos preocupa é que, se não tiver mais concurso público, se tudo for, né, terceirizado, os profissionais, a carreira acaba. Então, nós não teremos nem como pagar os aposentados, porque o Fundo de Previdência, né, isso tanto dentro do Estado quanto no INSS, quem paga a conta é quem está na ativa. Então, se a gente não tem professor concursado, não vai ter nem como pagar essa aposentadoria desses professores que já estão aposentados. Então, é uma preocupação muito grande e que precisa ser levada em conta. Em relação à parte técnica, a gente tem que ressaltar que, na verdade, o governo Ratinho Júnior, no primeiro mandato, ele já fez isso. Ele extinguiu a carreira dos técnicos, porque tinha o agente 1 e o agente 2. O agente 1 e o agente 2 já é terceirizado dentro da escola. Então, ficaram só os funcionários que são padrões e que daqui a pouco vão se aposentar, né, e não vão ser substituídos porque não existe mais essa carreira. Então, assim, a terceirização já está na escola, né, na parte técnica, já existe. E administrativa. E a gente viu que não funciona, porque falta funcionários mal remunerados. Mesmo eles sendo CLT, eles não têm direito a atestado médico. Se eles faltam, é descontado ou eles são mandados embora e aí substitui esses profissionais. Então, é praticamente um serviço, um trabalho análogo, né? A contratação deles. E aí, o que ele quer implantar agora é que o diretor vai deixar de cuidar dessa parte administrativa e quem vai assumir essa empresa. Mas como a gente estava conversando aqui, né, Lu, essa questão nos preocupa, porque enquanto está com a administração pública, o diretor, hoje, para ele comprar um caderno, um lápis, ou comprar um interruptor, uma lâmpada, ele é obrigado a apresentar 3 orçamentos. Isso por quê? Porque existe o portal da transparência, para ter um controle, para evitar qualquer tipo de corrupção ou favorecimento de alguma empresa que entrega esses produtos. No projeto apresentado pelo governo, não coloca isso. Então, quer dizer, o próprio Ratinho Júnior falou também na reportagem na terça-feira que essa empresa ela vai ter total liberdade de fazer todas as contratações e comprar todos os equipamentos livremente. Então, é assinar um cheque em branco, é uma folha em branco, eu não sei quem é o louco de fazer isso, porque eu jamais ia assinar uma folha em branco e entregar para alguém. Mas é isso que vai acontecer com o dinheiro público. E aí as pessoas têm que entender que dinheiro público é o nosso dinheiro. Com certeza. Né? E aí eu reforço aqui que eu sou mãe de aluno de escola estadual e municipal. Também tenho especialização, sou pós-graduada em gestão escolar. Então eu sei como funciona, né? E quais são as formas de controle para evitar qualquer tipo de favorecimento ou fraude através das licitações ou portal de transparência, que não vai precisar mais. E você comentou também sobre esse projeto ser muito amplo. O que, na sua visão, o que foi exposto até agora, que poderia ser mais assertivo, esse diferencial do amplo, o que não está sendo falado ou o que poderia mudar nesse projeto na visão de vocês, para não privatização? Então, na verdade, como eu sou totalmente contra a terceirização ou privatização de um órgão público, então não tem como eu colocar para você pontuar o que poderia melhorar. Mas o que eu posso dizer é que ele está tão aberto que a gente não vai conseguir, a sociedade não vai conseguir ter controle. É o exemplo que a gente deu no bloco passado. Se acontecer alguma coisa, quem vai ser responsabilizado? As empresas privadas, elas podem entrar em falência, mas o Estado não pode, não existe essa prerrogativa. Se uma empresa terceirizada estiver lá e acontecer qualquer coisa,
Gente, aconteceu nas Americanas, né, a falência. O que vai acontecer com essa escola? Quem vai ser responsabilizado? Não tem nesse projeto. Não tem. Se deu errado, o que vai acontecer? Não tem. A responsabilidade do governo não está explícito ali no projeto. Não tem nenhum relato, né, qual será a função de fiscalizar do Estado em relação a essa empresa, qual é a consequência se ela não estiver entregando o que ela foi contratada, né? E eu só queria destacar uma questão aí muito importante. Em relação a essa terceirização, a intenção do governador, na verdade, é obrigar a utilização dessas plataformas. A plataforma, gente, é como se fosse um ensino à distância. Nossos alunos, né, todo mundo aqui usa ChatGPT, utiliza tudo. Então, essas plataformas são obrigatórias, todos os dias ser acessada pelos alunos. Vocês acham que realmente eles fazem uma análise, criam as respostas? Eles vão lá procurar a resposta virtual. Então, não é um resultado que realmente... Exatamente, real. Como nós, professores concursados e comprometidos com a educação pública, nós, vamos colocar assim, ele coloca uma meta que tem que fazer todos os dias esse aluno tem que fazer. Só que a gente entende que o nosso processo é humanizado. E que entendemos também, e isso já é comprovado, que não causa um resultado satisfatório. Nós mesmos, esses dias eu me peguei fazendo isso, escrevendo com caixa alta e letra cursiva. Por quê? A gente está o tempo todo na tecnologia fazendo com caixa alta e a gente está se confundindo. Na hora de escrever um bilhete, a gente está abreviando. Palavras, então, né? isso vai ser muito prejudicial. Mas a empresa terceirizada, ela vai ter a função do quê? De realmente punir os trabalhadores, né, os professores, os educadores, que não cumprir a meta de acesso do aluno nessas plataformas. E também, como que a gente vai obrigar? Não tem como. Você pode falar que tem que fazer, mas... E vai ter demissões para professores nessa terceirização? Quem já está trabalhando, quem é efetivo, quem é contratado, o que vai sofrer efetivamente? Então, os contratados PSS, vai ser encerrado o contrato e vai entrar dentro dessa terceirizada quem eles selecionarem. Não quer dizer que vai ser esses profissionais. Não, nenhum. Vai ser encerrado e aí pelo critério dessa outra empresa, que já tem lá funcionando na região de Curitiba, que eles pegam estagiários, tá? Pessoas que estão primeiro, segundo, terceiro ano de licenciatura, porque o custo sai menor. Agora, os efetivos, eles não vão ser mandados embora, porque não pode, né? Só que aí a pressão começa a ficar tão grande, né? Algumas situações muito assédio, porque a gente sabe que ocorre nas empresas privadas, que aí o professor, como ele é concursado, ele tem direito de pedir remoção e ir para uma outra escola. Então, é isso que vai acontecer em relação aos funcionários. Muito bem, muito bem. Professora, também tem uma pesquisa aqui falando sobre a popularidade do governador Ratinho, né? 79% aprovam o governo dele. E, na sua visão, o governo Ratinho Júnior só não está indo mal na educação, nessa atitude que está tomando, ou ele está indo mal também no geralzão e esse 79 aqui não corresponde com o que ele também está fazendo? Bom, vamos então analisar o nosso Paraná. Ele é um Paraná. Ele é um Paraná. Ele é o governo do estado, exatamente. Não, mas eu estou falando assim, o Paraná, a economia dele é agro. É agro. Para o agro ele está sendo ótimo. Perfeito. Na verdade, ele deveria ter até 100%, né? Para o agro está perfeito. Para as empresas está perfeito. Ele está mostrando isso até agora com a privatização aí da educação. Agora, em relação à administração pública para a qual ele foi eleito, ele é péssimo. Ele é péssimo. Ele não tem compromisso nenhum com a administração pública. Ele tem compromisso com a terceirização, com as empresas privadas e com o agro. Esse sim. Então, na verdade, ele, vamos colocar, seria o presidente de todas as terceirizações, né? Porque aí ele vai administrando para onde vai cada coisa. Público. Agora, a administração pública, que é a função dele, foi para isso que ele foi eleito, é péssimo. Não só na educação, em todos os outros itens aí.
Muito bem. Cláudio, nós estamos caminhando para os finalmente aqui com relação à fala da professora Paola. Faltando aí um pouco mais de 7 minutos, eu gostaria de deixar o espaço aberto. A gente tinha mais coisas para falar, professora. Bastante. Só mais uma perguntinha antes de você finalizar isso aí, para a gente. A segunda ouvinte está dizendo aqui, esse plano de privatização, se não tiver sucesso, tem algum plano B? Boa Pois pergunta, hein? Boa pergunta. Ótima pergunta, tem que perguntar para o governador, porque no projeto dele não consta nada, é aquilo que eu falei, a gente não tem quem cobrar, não existe responsável nenhum por isso. Posso aproveitar? Um minutinho. Eu também tenho filha em escola estadual. E o aluno? Você começou falando que nós, pais e os alunos, consequentemente, vão ser os mais afetados. Como que você, até finalizando aí, como que você enxerga, até como mãe, como que vai ficar o ensino? Então, aí a gente retoma nessa questão do incentivo de uso de plataformas digitais e deixando a questão da humanização. Porque você, como mãe também de filho de escola pública, deve ter escutado já teu filho falando que tinha 50 mil plataformas que eles não aguentavam mais. E que aí eles saem da escola e tem que sentar na frente do computador para fazer alguma coisa que, na verdade, não é uma construção de conhecimento deles. Eles vão copiar, cumprir tabela. Copiar, colar e mandar. Para ter a nota, para ter a presença, para subir o índice que o governador quer. Né? Então, é muito preocupante, o prejuízo vai ser muito grande em relação a isso. Eu queria destacar só que saiu no jornal ontem, que aí eu vou deixar a referência aqui para vocês, até para ver que eu não estou tirando isso da minha cabeça. A Hora do Povo, saiu no dia 4, na Hora do Povo. Base do Ratinho rejeita a emenda que impedia cobrança de mensalidade nas escolas privadas do Paraná. Então, não é a professora Paola que está falando, está em matéria isso, publicizado na Hora do Paraná, do dia 4 de junho. Isso vai afetar também, se tiver qualquer tipo de cobrança, seja de mensalidade, seja de material, e nós sabemos a comunidade que é atingida. Se ela não tiver condições de fazer, que é uma pergunta que eu quero fazer para o governador, ela não tiver condições de pagar isso, o que vai acontecer? Ele não vai poder frequentar a escola. Aí, se ele não frequenta, o que acontece? Os pais vão ser procurados pelo Conselho Tutelar. Além disso, se o filho não comparecer, tiver falta, essa comunidade vai perder Bolsa Família, porque a Bolsa Família está vinculado à presença na escola. Então, olha o prejuízo que todos os alunos, os pais, a sociedade vai ter. É muito preocupante isso. O prejuízo para a sociedade, para nós mães, para os nossos filhos, é muito maior do que para os funcionários, do que para os professores. O ensino em si, né? O ensino em si. Muito bem. Muito bem, Vamos professora, a gente agradece imensamente aí as suas palavras, as suas considerações. Vamos caminhar para as considerações finais, né? Tem aí 5 minutinhos para nós falarmos, deixa seu Instagram, suas redes sociais, a professora que tem aqui, ó, 2.152 publicações e 1.174 seguidores, né? Pode falar das suas redes sociais, né? E falar sobre a pré-candidatura também a vereadora aqui no município de Londrina, né? Você que tem uma experiência já com educação, né? Muito provavelmente deve atuar nesse segmento, tendo sucesso na sua candidatura aí e vai brigar por um tema bastante relevante, né, professora? Não, com certeza. Obrigada, Alex. Eu queria deixar uma frase para todo mundo pensar nisso. Criminalizam o tempo todo os professores. O tempo todo nós somos colocados como, vou utilizar o termo que é utilizado socialmente, vagabundos, folgados, manipuladores de opinião, mas todo mundo esquece que onde que cada um de nós estamos foi a partir de um professor. Então, a gente precisa acabar com essa visão romantizada de privatização e acabar com essa ideia de criminalizar quem forma cada um de nós. Senão, nós não estaríamos aqui. Em relação ao projeto, agora de 2024, então eu me coloquei como
pré-candidata a vereadora de Londrina, já concorri em 22 para deputada estadual. Meu foco é educação e mulher, né, são meus principais focos do empoderamento da mulher em todos os espaços. Trabalho como professora desde 2001 e no serviço público desde 2005, então eu tenho uma longa trajetória e conheço a realidade da escola, não só como professora, mas como mãe também de aluno. Tenho 2 filhos, sou casada. Bacana. E a nossa intenção é um projeto, realmente foi construído a nossa pré-candidatura como um projeto realmente social, pensando na valorização da educação, dos nossos jovens, né, investimento realmente dos recursos que vêm do governo federal. Nós temos um ótimo diálogo hoje com o governo federal, com os deputados, né, então vieram muitos recursos este último ano para Londrina, do governo federal. Bacana. Inclusive, o último que veio agora foi para a questão dos ônibus, né, que serão elétricos. Até uma jornalista me procurou e falou, eu publiquei sobre o ônibus e coloquei, vai poder diminuir o valor da passagem. Aí ela me perguntou, mas qual que é a relação? Eu falei, ué, se não usa combustível, você pode reduzir o custo, além da preservação da natureza. Sim. Então, se reduzir se chegar custo, no consumidor final, essa redução é ótima. Exatamente, mas isso vai depender do interesse da administração pública. É por isso que a gente toca sempre isso. Sim. Então, eu gostaria de pedir para que todos analisem toda a conjuntura que vem acontecendo nos últimos anos dentro da política, tanto nacional como dentro do Paraná e dentro do nosso município, e realmente seja consciente ao escolher os seus representantes. Né? Eu estou me colocando como pré-candidata por não foi uma decisão pessoal, foi realmente coletivo, meus pares, as pessoas que conhecem a minha luta, a minha trajetória, que me pediram para colocar e ser a voz dessas pessoas. Né? Então, a gente sabe que muitas pessoas não se veem como perfil para se colocar, porque aí a gente deixa de ser quem está jogando a pedra e passa a ser o telhado de vidro. Então, eu sou disposta a isso, né, e vamos construir realmente um projeto, né, a partir do dia 16 de agosto, que vai ser quando está liberado a campanha eleitoral, um projeto realmente coletivo, pensando principalmente nos nossos jovens, nas nossas crianças e na mulher, que é tão desvalorizada, não só no Brasil, mas aqui também. Muito bem. Muito bem. Vamos Legal. lá para considerações finais, já estamos aí lá dentro do Já término. estamos dentro do tempo limite, né, Cláudio? Eu gostaria de agradecer a professora Paola, agradecer a Lu Palomares, os demais aqui presentes, a todos que nos acompanharam aqui na Rádio Advento, Cláudio. Sim. E dou por encerrado aqui a minha fala da entrevista, que foi maravilhosa, esclarecedora, a opinião da professora Paola. Com certeza. Agradeço mais uma vez aqui a professora Paola e também a Isabelle Mariana e a Lu, né, que está conosco, e a você, A Lu também poderia falar, né? As considerações finais aí, agradecer. É uma honra estar aqui, fazendo parte aqui da rádio, conhecendo um pouco mais esse lado, né? Com certeza. E esclarecendo, acho que quando a gente sabe o caminho que as coisas estão tomando em relação a tudo na vida, a gente fica mais esclarecido e consegue tomar até uma opinião, né? Visão. E muito obrigada por todo o esclarecimento. Acho que foi bem útil. Muito obrigada aí a todos. Ótimo dia. Obrigado a todos, então. Vamos encerrando o nosso programa e esperamos mais vezes aqui a professora Paola dando aqui a sua contribuição para a comunidade. Pois não, Alex? Eu também Pode gostaria falar, só de agradecer, né, o Alex, a Lu, o Cláudio, toda a equipe aí, Advento, por mais uma oportunidade de estar aqui falando com vocês. Me coloco à disposição para estar em outros momentos, seja sobre esse assunto ou outro assunto que eu consiga falar, que realmente eu tenho autoridade para falar sobre o tema. E também aceito o desafio da gente fazer aqui um debate com pessoas que concordam com o projeto, porque assim eu acho que esclarece mais também para toda a sociedade o que é e como vai funcionar. É uma boa ideia. Legal, boa ideia. Vamos agendar isso aí, né? Obrigado a todos, então. Obrigado a você, caro ouvinte. Fique ligado. Advento FM, a Rádio da Esperança.
Você acordou. Agradeça a Deus por mais um dia, onde irá enfrentar o desconhecido. Os desafios poderão acontecer, quer no trabalho, escola, faculdade ou qualquer outra obrigação. Não esqueça que Deus está no comando de cada coisa. Ele quer o melhor por cada um de seus filhos. Seja otimista. Tudo tem um propósito. Quando a noite chegar, agradeça também,